A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é seu irmão em Cristo, Wesley, e vim trazer uma palavra para o seu coração. E esta palavra se encontra em Lucas 7, versículo 11. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Assim diz a Sagrada Escritura: E aconteceu um pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Amém. Meus amados irmãos, que palavra maravilhosa. Aqui a gente vê o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo operando um milagre maravilhoso. Como nós acabamos de ver, Jesus Cristo estava saindo de Cafarnaum e indo à cidade por nome de Naim. Jesus ia com uma grande multidão e com os seus discípulos. E Jesus está para entrar na cidade de Naim. A gente vai ver que é um encontro de duas multidões agora. A multidão de Jesus Cristo, que está com ele e os seus discípulos, e a multidão que sai de dentro da cidade de Naim, que é a viúva que está chorando com o seu filho único sendo carregado no caixão para ser sepultado. E toda aquela multidão que ia com ela era da cidade, que também ia chorando para ir para fora da cidade para sepultar aquele jovem. Meus amados irmãos, olha o encontro maravilhoso dessas duas multidões. A multidão que andava com Jesus Cristo era uma multidão que via milagres, via prodígios, via as maravilhas que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia. E a multidão que estava com aquela mulher estava chorando, mas naquela porta ia haver o encontro daquelas duas multidões. Aqui a gente aprende algo, meus amados irmãos, que aqueles que andam com Cristo Jesus, eles caminham alegre, eles caminham felizes, eles caminham com esperança, porque com Cristo, mesmo que sejam caminhos difíceis, caminhos longos, mas são caminhos de ver milagres, ver maravilhas, porque quem nos guia é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma pessoa que anda sem Cristo é como essa mulher viúva que está para ir sepultar o seu único e amado filho. Quantas pessoas estão sem Cristo, estão com o seu interior, a sua alma em luto, a sua alma em amargura, já sepultando a sua família, já sepultando os seus sonhos, porque não tem a direção de Cristo. Que nós possamos sempre ir a caminho de Cristo, sempre olhando para o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Porque Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por Cristo Jesus. Essa mulher que estava sem Cristo estava agora, meus amados irmãos, num cenário terrível. Ela, pensa só a situação dessa mulher. A sua família era composta por 3 pessoas. Ela, o seu esposo e o seu único filho. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ela era viúva. Então ela já tinha perdido o seu esposo. Então agora a sua família, agora é ela e o seu filho. Mas para a destruição daquela família, aquela mulher estava perdendo o seu único filho e estava indo sepultar aquele seu único filho. Pior, meus amados irmãos, aleluia, do que sepultar alguém, uma pessoa sepultou já o seu casamento e agora sepultando o seu único filho, sepultando a sua família inteira. Há quantas pessoas que estão sem Cristo, que já perderam não um trabalho, não um objeto, um carro, mas estão perdendo a sua família pelo inimigo de nossas almas. Assim anda as pessoas que estão sem Cristo. As
As pessoas que estão sem Cristo estão perdendo o seu casamento, estão perdendo os seus entes queridos, estão perdendo a sua família. E aquela mulher estava para perder a sua família por completo, o seu único e amado filho. Queremos que essa mulher já sepultou o seu marido junto com o seu filho uma vez, mas agora ela está indo sepultar o seu único filho e agora indo sepultar sozinha para voltar para casa, chorar, amargurada. Não sepulte a sua alma, não sepulte a sua vida. Que a sua vida venha a ser regenerada, ela venha a ser vivificada por Cristo Jesus. Enquanto andarmos sem Cristo, nós viveremos em morte, viveremos em luto, porque Cristo, Ele é a vida, Ele é a própria vida. Ele disse que o inimigo veio a não ser a roubar, matar e destruir, mas Ele mesmo disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Cristo, Ele é o que dá vida, pois Ele é a própria vida. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que pode dar vida. Sem Cristo não temos vida e estamos em morte. Que muitas pessoas estão vivendo hoje sem vida, estão vivendo em luto, porque não tem Cristo na sua casa, não tem no seu coração e não tem na sua própria vida. E vivem vazios e vivem de sepultamento atrás de sepultamento. Mas vai dizer a palavra do Senhor que essa mulher estava para se encontrar com Cristo ali naquela porta. Jesus vê ela dentre a multidão. Quando Jesus vai chegando na cidade, chegando na porta, vai dizer a palavra do Senhor, que vendo-a o Senhor, Jesus viu ela no meio da multidão. Provavelmente aquela mulher se encontrava desamparada. Ela tinha uma multidão que chorava com ela, mas provavelmente se sentia que ninguém via ela, que ninguém podia ajudar ela, ninguém podia estender a mão para ela, mas Cristo estava vendo ela. E vai dizer que Cristo sentiu de íntima compaixão por ela. Cristo não sentiu somente uma empatia por ela. Cristo não sentiu apenas uma emoção triste ou uma emoção de pena, mas ele sentiu de íntima compaixão. Ele sente as dores daquela mulher. Ele sente as aflições daquela mulher e fala para ela: mulher, não chores. Pensa alguém agora dizer para uma mãe que acabara de perder o seu filho, está indo sepultar. Dizer para ela: não chores. Eu não posso falar isso para você, eu não posso falar isso para ninguém que perdeu um filho ou que perdeu algo precioso, mas Cristo lhe pode. Porque essa mulher estava amargurada, ela estava com o seu coração abalado, um semblante de luto, um semblante fúnebre, pois estava indo sepultar o seu único e amado filho, estava indo sepultar a sua família. E talvez você que esteja me assistindo esteja no cenário como esta mulher. Às vezes não é de uma morte de um ente querido, mas você pode estar como aquela mulher se sentindo isolada, se sentindo não vista por ninguém, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda. Mas lembra que Cristo está te vendo. Lembra do Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia. Ele é o socorro que está presente. Ele está te vendo. Ele está com os olhos para ti. E vai dizer que ele sente de íntima compaixão. Ele toma as suas dores. Ele toma o seu sofrimento. E tem palavra para acalmar o seu coração. Não chore. Não se abale diante dessas circunstâncias. Mas lembre-se que há um Deus no céu. Como disse o salmista do 121, ele estava apavorado no versículo 1 dizendo: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas no verso 2, ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Lembre-se que o seu socorro, o meu, o nosso, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está com os olhos voltados para nós. O nosso socorro vem do Senhor, confia, acredita. Mesmo que o cenário for de luto, o cenário foi de morte, mas a ressurreição e a vida que é Cristo
Ele está diante de nós. Ele está nos vendo. Ele está sentindo a minha e a sua dor. E Ele manda acalmar o coração. Não chores. E vai dizer a palavra de Deus que quando Ele libera essa palavra, Ele toca a mão no caixão para aqueles que carregavam o caixão. Olha para o jovem que estava caído e libera uma palavra dizendo: jovem, a ti te digo, levanta-te. E Ele entregou o jovem à mãe. Porque Cristo, Ele faz dos cenários que são de luto em cenários de alegria, em cenários que eram de morte, em cenários agora de vida, porque Cristo Ele é o único que transforma a vida. A palavra do Senhor vai dizer assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Confie em Cristo, acredita em Cristo Jesus, porque no Salmo 125 vai dizer: os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Acredita no Senhor, pois Ele é o socorro presente no dia da angústia. Que Deus abençoe, receba essa palavra e que Deus fale mais no seu coração. A paz do Senhor. Amém.